Conversar hoje com a psicóloga e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Thaís Vargas. Então, Thaís, seja bem-vinda ao Gente Daqui. Quero te agradecer a tua disponibilidade de nós conversarmos hoje e quero te questionar, né? Começar a saber, tu é natural de São Luís Gonzaga? Sim, sou natural, cria de São Luís, né? Nasci e cresci aqui. Em que bairro tu conviveu? Tu lembra, assim, memórias desse período da infância? Na verdade, eu moro ainda no mesmo lugar, basicamente. Não, na verdade, eu moro do lado. Lá no Presidente Vargas, né? Uhum. É o lugar que os meus pais sempre moram até hoje no mesmo lugar. E aí lá, então, eu me criei, né? Eu vim de uma família, assim, bastante humilde. Meus pais até hoje atuam dentro do comércio. Então, eu digo assim que foi muito... A gente é um somatório de tudo que a gente viveu, né? E com certeza tudo que eu passei na minha infância, junto com os meus pais, hoje dizem muito da minha postura profissional, dizem aonde que eu fui buscar, aonde que eu fui parar, inclusive, né? Os trabalhos que eu tive. Tu tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos, a Lilian e o Léo. Hoje eu convivo muito melhor com a Lilian do que eu já convivia, né? A gente tem pensamentos, posturas diferentes, assim. Ela é mais velha? Não, eu sou a mais velha. Tu é mais velha dos 3? E tem uma diferença de 1 ano e 10 meses da minha irmã e do meu irmão são 7. Uhum. E eu tenho um relacionamento melhor com o Léo, né? A gente tem pensamentos mais parecidos, atuações mais sociais, assim. Ele também gosta muito de trabalhar com pessoas. Minha irmã já é mais fechada, então talvez por isso que a gente tem as nossas diferenças. E os meus pais, eles também são muito sociais, assim, né? Meus pais trabalham na defesa dos trabalhadores. Minha mãe é uma guerreira, assim, minha mãe é ativa, né? Eu acho que isso também fez com que eu puxasse esse lado dela. E para mim o meu pai é uma pessoa assim, é um exemplo de honestidade, sabe? Então acho que esse lado eu também são as tuas referências. São, com certeza, são minhas referências. E Thaís, tu é psicóloga. Como que surgiu assim o pensamento, eu vou cursar psicologia? Teve alguma inspiração, algo que aconteceu contigo e que te fez olhar para essa profissão de outra maneira? Olha, até o 8º ano eu queria fazer química industrial, nada a ver com a psicologia, né? Mas olhando assim, eu vejo que muito tem da minha história, né? Como eu disse, os lugares onde eu fui parar, eu cursei uma escola estadual até o 8º ano, e aí depois, na época, ela até o 8º, né? Então, depois eu ganhei uma bolsa e fiz magistério. E aí isso me deu uma base muito boa, assim, também no trabalho com as pessoas. Talvez a minha didática, né? Eu tenha recebido muito lá do INSA, onde eu tinha essa bolsa. E aí a psicologia, eu realmente me apaixonei e eu tive um primeiro contato dentro do magistério. Eu lembro que a gente tinha a psicologia do desenvolvimento. E aí a gente estava lá olhando e estudando a fase edípica, onde tem um momento lá quando a criança tem 4, 5 anos que ela olha e ela é apaixonada pelo genitor, né, do sexo oposto. Então acaba que ele separa, ele divide os pais e ele quer ficar só com aquele genitor que ele é encantado. E aí, na época, a minha mãe tinha um círculo de amigos que tinha realmente uma menininha, a Rosana, lembro até hoje, que eu olhava para ela e disse assim: Rosana, vem aqui, vamos fazer um desenho. E aí ela fez um desenho para mim. E aí, nesse desenho, assim, era nítido, sabe? Ela separou, era ela do lado do pai, e aí tava a mãe, e eu disse, meu Deus, é exatamente isso que acontece. E aí, lembrava nos bailes que eu via as crianças lá separando os pais, e eu pensava, meu Deus, isso é muito real, sabe? E, então, eu acho que a partir dali, de estudar
a psicologia da aprendizagem também, de ver como é que funciona a nossa mente. Eu acho que tudo isso me encantou de uma forma que não tinha como eu ir para um outro lado, sabe? Na verdade, tu viu na prática aquilo que tu estava estudando e aquilo te despertou cada vez mais interesse, né? Isso. A saúde mental, para mim, ela é realmente a minha paixão. Tu cursou onde psicologia? Eu cursei na URI. Em Santo Ângelo. Uhum. Tu ia todos os dias? Sim. Ou tu morava? Eu venho de uma família, se a gente for... tem alguns estudiosos que dizem que tem 4 tipos de família, né? Tem a permissiva, autoritária, negligente e tem a superprotetora. Eu vim da superprotetora, né? Então, assim, até quando foi possível, eu morei aqui e eu ia todos os dias, inclusive fazendo estágio, eu ia direto, meu pai me pegava, me levava direto para a escola, onde eu tinha 31 alunos, enfim, fiz estágio com uma 4ª série. Não sei se foi por isso que eu também não segui no magistério, mas aí entrou, enfim, a psicologia, toda essa paixão, e aí acabou que me encantei, assim, e fiquei lá. E aí, quando tu te formou, tu teve interesse em qual área, assim, despertou o interesse em qual área da psicologia no início, assim, já da profissão? Quando eu me formei, eu não te respondi a outra pergunta, né? Agora que eu me dei conta, assim. Eu estava falando dos meus pais, que eles eram super protetores, então por isso que eu fiquei indo. E aí depois eu morei 2 anos. Daí tu, no final da faculdade? Eu morei 2 anos. E aí, ao final da faculdade, que foi em 2005, eu pensava muito... Eu tinha aquele pensamento da interiorana, né? De jovem do interior, que a gente acha que São Luís é pequeno, que não vai ter espaço para nós. Então, eu queria muito ir para Porto Alegre, porque eu achava aquela cidade, assim, das oportunidades. E no fim, né, acabou que as coisas foram se ajeitando no sentido de que eu terminei a faculdade em 2005, e em 2006, na época ainda podia fazer trabalho voluntário na nossa área, então eu ainda peguei essa época, e isso fez com que eu atuei no CAPS voluntariamente, na Secretaria da Saúde voluntariamente, e isso me deu experiência para quando chegou outubro daquele mesmo ano, eu fiz o processo seletivo e aí eu passei em primeiro lugar para atuar no CAPS. Daí, quando o CAPS AD, que já tinha todo um projeto, já estava aprovado, quando ele iniciou, eu estava lá, né? Eu, o José Renato, a Letícia Grisoli, o Henrique, que ainda está hoje no CAPS, né? A gente, eles permanecem lá, né? Eu só saí do CAPS. Tu realizava nesse período atendimentos aí essas pessoas que tinham dependência a álcool e drogas, isso? Isso. No CAPS AD, eu fui psicóloga, trabalhei individual e com grupos. Na época eu cheguei a fazer grupos com as famílias, né, dos usuários, porque eles são codependentes, eles têm vários sintomas também, né, acabam super protegendo esses filhos, não deixando eles sofrer as consequências, enfim. E eu tinha um grupo com usuários, né, que foi, eu acho que um dos meus primeiros desafios de vida, assim, né, porque eu vinha de uma família que eu tive 3 tios com problemas com álcool. Então, a primeira coisa foi trabalhar isso em mim, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu também comecei a me tratar. Também comecei a fazer terapia. E aí, toda aquela dificuldade que a gente tem, assim, eu cansei de ver meus pacientes lá no início sair do consultório e ir beber. Uhum. E aí eu pensava, meu Deus, mas E tu ficava um pouco frustrada. Sim, o que eu tô fazendo de errado, sabe? E aí um pouco vinha a minha história, né, de situações que eu vi, que eu passei. E, claro, fui trabalhando isso em terapia e junto dos meus pacientes lá, eu fui vendo que não era eu não pegava e colocava álcool no copo e fazia eles beber, né? Era algo que realmente eles tinham uma dificuldade e eu estava ali para ajudar eles, para estar do lado, para pensar estratégias, né? Então, eu acho que foi o primeiro grande desafio. Aí, depois disso,
eu acabei, eu fiz uma formação, uma especialização em dependência química, que aí eu acabei indo para Porto Alegre, né? Eu sempre digo assim, ó, o que a gente deseja acaba que acontece. Às vezes não acontece exatamente do jeito que a gente pensa, né? Mas aconteceu muito melhor do que eu esperava, né? Eu não fui morar em Porto Alegre, mas várias vezes eu fui fazer curso lá, né? Então, eu tive o contato que eu esperava, que eu sonhava, né? Então, no CAPS, eu atuei, então, com os dependentes químicos, com família, grupos individual, e eu também, nesse período, eu também trabalhei na COTEME, aqui em São Luís, que é uma comunidade terapêutica que também, só que diferente do CAPS-AD, lá as pessoas ficam internadas, né? Lá é um ambiente exclusivamente masculino, se bem que o CAPS, a maioria dos usuários na época eram homens, e só com essa diferença, do CAPS ser uma clínica dia, né? Então, eu estava nesses dois ambientes. Tu sente essa diferença ou tu acha que as mulheres não procuram a ajuda? Existe uma desproporcionalidade na dependência química e de álcool e drogas com relação ao sexo feminino e masculino? Homens são... Talvez, se a gente pegar todo o histórico, talvez se tu pegar toda a questão, não apenas genética, né? Porque tem um fundo genético. Filhos de pais alcoolistas têm 4 vezes mais chance, né, de se tornar alcoolista. Então, assim, tem essa questão genética, tem a questão do machismo, né? Porque se a gente parar para pensar, os nossos filhos nos veem desde pequeno e muitas vezes eles associam isso. Meu pai usa, eu sou homem, igual meu pai, eu vou usar, né? Então, naturaliza aquilo tanto quanto naturaliza a questão da violência, né? Como relacionamentos abusivos, enfim. Então, são vários pontos que a gente realmente precisa pensar. Eu sou muito defensora, né? Eu acredito muito na questão da família e principalmente na questão da prevenção. Se a gente trabalhar prevenção, a gente pode ter um mundo melhor. Se a gente não trabalhar prevenção, a gente nunca vai conseguir mudar as coisas. E as pessoas que chegavam lá, como que elas decidiam uma busca dessa ajuda? Tu acha que é um despertar que demora ou ele é rápido, assim, porque se expor também, chegar lá e pedir ajuda? E homens têm muito mais dificuldades de pedir ajuda, né? Porque muitas vezes eles pensavam que isso era fraqueza, né? E não só homens, algumas mulheres também têm isso. E assim, o AA tem uma fala bem interessante, que eles dizem assim, ó, que primeiro tem que chegar no fundo do poço. Então, e normalmente tu vê na prática que é a partir de um tumor, que é a partir do momento que o fígado tá lá, né, todo gorduroso, assim, ó, que a pessoa começa a pensar realmente, mas tá difícil, preciso... A pessoa, na verdade, ela quer sobreviver, né? Ela luta para viver de alguma maneira e talvez aquilo ali tenha que ser a última alternativa. Sim, até porque é um dos sintomas da dependência, a questão de tu não conseguir enxergar que tu está dependente, né? É uma linha muito tênue. Então, quando tu passa a se tornar dependente, que leva uma média aí, por exemplo, de 5 anos para a questão do álcool, alguns mais, outros menos. Então, assim, como é muito tênue, às vezes as pessoas... elas não se dão conta, apesar de ter problema judicial, apesar de ter problema familiar, de ter problema financeiro. Então, é algo que é bem complexo, assim, é difícil. E aí, então, tu segue na secretaria atualmente, trabalhando na Secretaria de Saúde? Isso. Eu entrei, então, em 2006, lá no AD, eu fiquei por 10 anos. Aí, nesse intervalo, eu me casei, né? E teve filhos também. Tive filhos, o Matias e a Maitê, assim, ó, eu digo que são, com toda certeza, os meus maiores desafios, né? São os meus maiores amores, mas também são os meus maiores desafios. Todos os dias, né? Um desafio diário. Eu considero que ser pai e ser mãe é a missão mais difícil que tem na vida. Porque educar uma criança, eu tenho um compadre que ele diz assim, dá vida
dar um prato de comida, não deixar morrer, né? Dar um remédio, levar no médico, isso aí qualquer pessoa faz. Agora, tu ter a responsabilidade de tu pensar, e aí assim, tu tem que olhar para aquela criaturinha que tá ali na tua frente e tu tem que pensar assim, ó, meu Deus, isso que ela tá fazendo aqui agora, será que se ela fizer amanhã, daqui um tempo, será que isso vai ser bom para ela, né? Então, educar é difícil por isso, porque tu tem que pensar no que ele tá fazendo hoje, se isso vai ser importante, se isso vai ajudar ele como pessoa amanhã. Né? Então, por isso que Matias e Maitê são meus desafios, são os maiores amores e os desafios. Matias 9, Maitê 8, isso? Um ano de diferença, os dois? É bem complicado, assim, a Maitê, ela veio num susto. Matias, a gente esperou, né? Eu esperei 6 meses, assim, ó, desejando muito ficar grávida. E aí eu acho que eu brinco assim que o Matias depois deixou os marcadinhos, assim, o caminho, porque a Maitê veio assim... Rapidinho. Sim. E atualmente tu é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Como que atua esse comitê dentro aqui de São Luís Gonzaga, do município de São Luís? Eu cheguei também meio que de susto, assim, né, no Conselho da Mulher. Foi em março, a minha colega, que era representante da saúde, a Ana Carla, ela saiu e aí a Clary, a secretária, pediu para que eu assumisse. E aí, ok, né? Só que eu sou o tipo de pessoa que quando vai fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu dou o máximo de mim, assim. E aí eu hesitei num primeiro momento, porque enfim, eu já tinha CPM, eu tenho 2 trabalhos, tô ainda fazendo, deixa eu ver, uma pós. Tu já falou que já fez quantas pós? Na verdade, nesse meio tempo aí, 5, tu falou? Depois que eu me divorciei, que foi em 2017, eu digo assim, que a minha vida, ela se transformou e ela deu um giro de 180 graus, né, que é de um lado para o outro. Eu fiz mais de 7 formações, assim, em 5 áreas diferentes da psicologia, né? Então, eu fui para o RH para ver se me achava, eu acabei indo também fui para orientação profissional, fiz avaliação para porte de arma, acabei chegando na TCC, que é hoje, assim, a minha linha teórica de preferência, que eu mais gosto, assim, e mais me identifico, né? E tô na 2ª formação da TCC, tô na pós em TCC, e eu terminei agora de relacionamentos abusivos também. Então, sabe quando a gente fica acuada? Eu me senti assim, sabe? Eu costumo dizer que o período que eu estive casada, para mim, foi um limbo, sabe? Um limbo pessoal e profissional. Só não foi pior porque eu tive os meus filhos, né? Então, ali eu me descobri enquanto mãe, eu trabalhei a minha maternidade, eu me encantei, eu vivi muito intensamente a minha maternidade. Mas profissionalmente e pessoalmente eu acho que foi um limbo. Então, quando eu saí disso em 2017, eu demorei um período assim para me organizar, né? Inclusive financeiramente, assim. Tive muito apoio da minha família. E aí, a partir de 2018, aí eu desandei. Assim, eu acho que todo ano eu fiz todos os cursos que estavam dentro do meu orçamento até hoje, eu continuo fazendo, né? Porque eu acho que é muito válido, só vai contribuir com o meu atendimento, só vai melhorar a minha prática. E esse último foi dentro da área dos relacionamentos abusivos, que surgiu também esse ano. Eu tinha recém assumido o conselho em março. E aí o CFI ali de Ijuí lançou esse curso de formação específico para atender mulheres vítimas de violência. E aí eu pensei, bom, tá certo que eu tô cheia de coisa, mas eu acho que vai agregar muito o meu trabalho dentro do conselho e para pensar políticas públicas, enfim, para as mulheres. Eu preciso conhecer esse espaço, né? E aí eu acabei fazendo essa formação para atender mulheres vítimas de violência.
E foi bem difícil para mim, assim, ó, porque eu digo que eu vim, de uma certa maneira, de um relacionamento que tinha características abusivas, assim, eu percebi depois com a terapia. E então eu acho que isso também me qualifica um pouco para eu estar nesse lugar e para eu falar com algumas mulheres e poder dizer assim, eu já vivi algumas coisas também nesse sentido que tu me traz, né? Não de violência física, mas de aquela violência psicológica mais sutil, sabe? Às vezes as pessoas acham que a violência ela é somente a física. Sim. O abuso, na verdade, ele é mais complexo do que parece. É muito pior, né? A física é a que todo mundo lembra quando se fala em violência à mulher. Todo mundo lembra do olho roxo, todo mundo lembra do soco, do puxão, do empurrão. Mas, assim, existe uma violência antes disso, né? Porque se tu pegar hoje o violentômetro, que a gente diz assim que... E tem vários na internet, tu pode pegar assim, ó, pra ver. Começa de uma forma muito sutil, né? Uhum. Começa sempre com a violência psicológica, com a manipulação, com alguém dizendo... mas tu tem certeza que tu vai sair com essa roupa? De repente tu vai se sentir meio desconfortável, assim, né? Ou aquelas brincadeiras que era o que acontecia comigo, assim, ó. Algumas brincadeiras sutis, assim, de chamar... Vou dizer, né? Eu fazia umas brincadeiras muito sem graças, tipo, a fulana é a cinturinha de ovo, né? Isso eu ouvi, né? E então, assim, entre outras brincadeiras, né? Tipo, achei que eu ia casar com uma psicóloga e eu ia me dar bem na vida e não foi bem assim. O golpeado fui eu, né? Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região. Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha! Vem aí a Agape e um novo conceito de loja. Além de proporcionar um enxoval completo para o seu bebê, dispomos também da linha de puericultura, calçados e moda infantil até o tamanho 12. Chega também para agregar conhecimento e valor com conteúdos educacionais, contribuindo com as mamães, os papais e toda a família. A Agape é o amor incondicional de mãe para filho. A Unopar Polo de São Luís Gonzaga oferece vários cursos superiores que atendem seu desejo de ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho. Se o seu sonho é ser professor ou professora ou trabalhar na área da educação, faça uma licenciatura com duração de 3 a 4 anos e ajude a construir e melhorar a educação do nosso país.
é uma série de coisas muito ínfimas, assim, muito pequenas. Imperceptíveis às vezes, né? Só depois de uma análise mesmo que tu vai conseguir compreender. E é o que a gente vê, é o que foi trabalhado nessa minha formação, né? Porque esse curso, ele tem uma metodologia, usa a mesma metodologia da Lotus, que é uma referência em atendimento a mulheres vítimas de violência lá de Porto Alegre, da Não Era Amor, né? Então, assim, a primeira coisa é tu conseguir mostrar para a vítima que aquilo não é legal, que aquilo é um tipo de violência, né? E quando tu olha, assim, a legislação para as mulheres, basicamente foi a partir de 2006 que teve esse olhar diferente, né? Que nem eu brinco, assim, antes de 2006, se uma mulher sofria qualquer tipo de violência, não era uma violação de direitos humanos, né? A partir de 2006 foi. Então, são vários pontos, assim, que a gente precisa falar, e eu acho que é por isso que eu estou no Conselho da Mulher. E o Conselho, tu tá em março desse ano, tu assumiu isso, e vocês já realizaram várias ações que nós falávamos antes, às vezes o Conselho, tu não faz um atendimento, o Conselho não dá atendimento, né, a casos, ele é preventivo e de orientação. Isso. Quando eu entrei no Conselho, que a gente fez a reunião e a gente pensou assim, bom, ano de 2022, o que nós vamos focar? Qual vai ser a nossa bandeira? E aí, lá, uma colega, a capitã Liliane, eu tenho costume de tirar as referências das pessoas da frente do nome, sabe? Então, eu tenho que me cuidar nisso. Mas a capitã Liliane trouxe, assim, que... não se tinha um lugar um abrigo para as mulheres. Realmente São Luís não tem ainda, né? E aí, assim, se falava de toda essa dificuldade, assim, das mulheres que já sofrem violência. E aí, eu sempre com a minha questão da prevenção, né, ali, eu disse assim, não, mas espera aí, vamos pensar que, ok, eu também acho que é muito urgente, é muito importante a gente trabalhar a questão do lugar para essas mulheres. E muito além do abrigo, né? É preciso existir todo um investimento, assim, numa casa que dê orientação, né? Porque hoje, aqui em São Luís, o CREAS faz esse trabalho, mas o CREAS abraça toda São Luís em termos de violência contra o idoso, em termos de violência infantil, de todos os tipos também. Então, é muita coisa para pouca gente, né? Eu acho que eles têm 4 profissionais lá. E aí, assim, qual que é o espaço para as mulheres? Quais são as políticas públicas para as mulheres aqui em São Luís? Né? Então, a partir disso, é que a gente começou, bom, temos que trabalhar para as pessoas que já sofreram a violência, mas a gente também tem que olhar o outro lado, que é toda a questão da naturalização da violência, que é toda a questão das nossas crianças que estão crescendo e vendo isso e que elas vão repetir, né? Então, a partir disso, a gente colocou 2 bandeiras. Hoje, nós, do CONDE, do Conselho da Mulher, né, Municipal dos Direitos da Mulher, a gente quer muito trabalhar a questão da prevenção por entender que é somente assim que a gente vai conseguir melhorar e parar de inchar as filas de atendimento, né? E é o que eu bato na questão da saúde também. Hoje, lá na saúde, a gente tem uma demanda, a única coisa que estraga, assim, a saúde, porque a gente tem autonomia, o trabalho é muito legal, a gente recebe, assim, diferentes casos, a gente aprende muito, assim, com os pacientes. Mas também, e a equipe também é muito boa hoje, né? A gente tem lá a Patrícia Piccoli, tem a Tanise Meldo, hoje está a Catiúça também, Catiúça Engroff. Então, assim, a gente consegue fazer essas trocas, sabe? Conversar sobre o funcionamento do setor. Agora, enquanto a gente não fazer prevenção, vão continuar esperando
vários dias e até meses lá na lista de espera, porque, enfim, a gente é 3 concursada, não temos braço também, né, para abraçar toda a demanda de São Luís. E é por isso que eu faço grupos de adolescentes. E eu amo meu grupo de adolescentes. Já começa na escola, né? Essa prevenção, essa orientação, digamos assim. E até uma sensibilização, talvez. Com certeza. Vocês fizeram até um ato, né? Uma caminhada. É uma simbologia, de alguma forma, para despertar, né? Sim. Lá do conselho, então, a gente começou buscando realmente, assim, eu acho que o nosso foco foi muito na questão da rede, de conseguir juntar, unir esforços, unir as entidades, assim, e formar a rede. E aí foi a partir da rede que a gente conseguiu fazer essas coisas, né? Então, a gente, a partir do Conde, a gente fez, e junto lá com as legisladoras, né, com a Ana, com a Rose, com a Nara, nós sentamos lá no dia 10 e a gente fez, assim, um bate-papo para falar qual que é a realidade da nossa cidade. E aí, a partir disso, surgiu muita falta, né? Não temos isso, não temos aquilo, precisamos batalhar, tal, né, em relação a tal situação, assim. E aí, nós conseguimos mobilizar educação, saúde, patrulha, civil, anotei aqui para não esquecer, o pessoal da UERGS, Conselho, né, Rotaract, pessoal das igrejas, a gente tem mulheres de movimentos comunitários de bairro que estão na rede, né, então o Ministério Público também, nós falamos agora há pouco com o promotor, e aí essa junção, esse grupo, ele conseguiu, naquele mesmo dia, assim, surgiu a questão da dificuldade, inclusive, de alimentos, né, de provisão de alimentos, assim, para as mulheres vítimas de violência que a patrulha mantém um acompanhamento. E diante da lei de São Luís, que é uma das coisas que a gente está falando com as legisladoras também para a gente mudar, porque o CRA só pode liberar 3 cestas básicas por ano, né, para uma família. Então, a partir disso, surgiu até a Nara e disse assim, bom, a gente podia fazer um pedágio. E aí a gente disse, bom, então vamos lá, vamos pensar, já nos reunimos, a gente fez o pedágio e o Rotaract tinha a ideia de fazer uma caminhada alusiva ao Agosto Lilás. E aí a gente uniu esforços, né? E aí já pensamos, não, vamos fazer uma caminhada informativa. E aí já fizemos os cartazes com frases assim que as mulheres mais ouvem e que elas muitas vezes não identificam como uma violência, como o gaslighting, né? Que é aquela manipulação psicológica, assim, de dizer, não foi bem assim que aconteceu, eu acho que, tu tá louca, não era assim, sabe? Então... E eu vi que na caminhada participaram familiares, né, de mulheres que foram vítimas, aqui em São Luís, especialmente, que essa prevenção se faz para que não se chegue a esse extremo, né, de vidas serem perdidas. Exatamente. O Rotaract convidou, né, 2 famílias, e aí elas se fizeram presentes e uma delas se expôs, né, lá no final da caminhada, falando que realmente é preciso existir não só o olhar sensível para a questão da violência, mas é preciso existir principalmente essas políticas, sabe? É preciso orientar as mulheres, visto que a maioria não se dá conta que está num relacionamento abusivo. E às vezes não acredita, né, que a pessoa vai chegar a um extremo. É um dos sintomas psicológicos, né, do relacionamento abusivo. Ela não acreditar que o outro pode vir a cometer qualquer ato, né, de agressão física, inclusive uma tentativa de feminicídio. Muitas vezes, eu sou totalmente contra, assim, aquela frase que as pessoas falam assim, eu tô há tantos anos com ele, né, ou com ela, convivo, é da minha família, então, assim, eu conheço como a palma da minha mão. Mentira, né, não existe isso. Porque eu sempre digo assim que a Pamela de ontem não é a mesma Pamela de hoje.
porque vindo para cá, tu já passou por situações que já te modificaram, né? Então, desde de trabalhar relacionamentos, tu tem que trabalhar com isso também. Com essa ideia de que as pessoas têm, de que faz anos, então nunca vai acontecer, como a questão da dependência química também, né? Cansei de ouvir de pais, de familiares, dizendo assim, olha, não vai me bater, imagina, não vai me bater, eu conheço bem, é meu filho, saiu de dentro de mim. Só que aí a gente tem que psico-orientar, né? De que, enfim, quando tu lida com uma substância que tem uma alteração neuroquímica, tu não tem como dizer para aquela mulher que ela não vai sofrer agressão, né? Dizer que ele não vai passar de nenhum limite, porque é impossível, né? Tu prever algo, né? É fora do controle. E aqui em São Luís, como tu percebe essa questão da violência contra a mulher? Por exemplo, uma vítima, se ela tem essa condição de saber que está precisando de ajuda, qual é o primeiro atendimento na delegacia? Hoje a gente está trabalhando para que a saúde, porque é o principal, a porta de acesso, né? Lá no Conselho da Mulher a gente quer fazer novamente, já teve em outros anos uma capacitação para os agentes, e a gente quer continuar mais como uma educação continuada, né? Falando de saúde mental, falando sobre a violência contra a mulher, porque é principalmente lá que eles vão enxergar, né? Aquela situação de tu chegar numa casa e ver que fica desconfortável, que aquela mulher já percebe que pisa em ovos para conversar contigo, sabe? Então, hoje, a delegacia, ela é o lugar para te fazer a denúncia, né? Mas ela não é, até pode ser o lugar para te buscar uma orientação. Só que hoje o nosso intuito é de trabalhar para que a saúde também possa fazer esse trabalho de orientar, de poder estar difundindo informação do que é, o que não é violência, né? Porque são 5 tipos. A Lei Maria da Penha traz 5 tipos. Então, a maioria das pessoas, como tu disse, só pensa na física. Mas a patrimonial, a moral, a sexual, né? Que nem a gente falou lá na rádio, aquela vez que a gente foi lá com o Luiz, né? É incrível, assim, a gente pensar que uma mulher casada, ela pode estar sendo vítima de uma violência sexual se ela é obrigada. E às vezes não é uma obrigada, tipo, bota uma arma na tua cabeça e te faz tu deitar para ter uma relação. Às vezes é aquela coisa assim, ó, mais sutil, por exemplo, tu sabe, né, que quem não tem em casa, procura fora, né? Então começa... Um tom de brincadeira, né? Mas que não deixa de ser, né, toda uma manipulação para aquela mulher fazer aquilo que aquele homem deseja, né, mantendo aquela supremacia, né, do machismo mesmo. Mas ainda não existe esse espaço, esse local desse, digamos, aconselhamento? Isso, da orientação, o CREAS pode fazer essa orientação. Porque às vezes também. a mulher não quer se expor tanto naquele primeiro contato de ir na delegacia. Talvez ela quer até como um conselho de amigo, né? Sim. Uma conversa, às vezes, uma orientação mesmo. Então, o CREAS também está à disposição. Sim. A gente tem o desejo, assim, lá no Conselho da Mulher, na rede, nós já pensamos em fazer, em trabalhar com as redes sociais, difundindo informação mesmo e disponibilizando. O problema é sempre tempo, né? Porque a gente sempre tem um horror de coisa, e pessoa que consiga ficar realmente responsável por isso, né? Porque, tipo, eu tô 20 horas na saúde, sai um, entra outro. Não vou dizer o que parece, mas é mais ou menos assim, né? É com um horário marcado, então... E tu tem uma agenda e tu tem uma demanda que tu tem que dar conta. Então, por isso que a gente quer muito... Talvez o meu grande sonho seja, sabe? Poder trazer para São Luís, poder ter em São Luís um lugar realmente para orientar, para acolher, não somente para brigar em caso de violência, mas para poder fazer, muitas vezes, assim, uma mulher abrir os olhos para aquilo que ela está vivendo e mostrar para ela que ela consegue sozinha, né? Esse é um dos principais
problemas, assim, na nossa sociedade, né? É que a gente vem, e eu sempre falo, e a minha mãe vai me matar por eu falar isso, mas eu sempre conto, assim, ó, que até pouco tempo, e eu só fui desmistificar isso na terapia, até pouco tempo eu ouvia minha mãe dizendo, tu precisa arrumar alguém que te ajude, né? Ai, meu Deus. Então, assim, nós mulheres, a gente precisa realmente... É cultural, né? Exato. A gente precisa que alguém, desde criancinha, nos diga assim, tu é capaz, tu pode ter a tua vida, tu pode ter o teu trabalho, tu pode ter a tua casa, né? Tu pode sozinha conseguir bancar os teus filhos e ser feliz sozinha, né? Não estou dizendo que eu sou contra casamento, não, de forma alguma, né? Mas que a gente precisa tirar das mulheres essa ideia de que sozinhas elas não são capazes, né? Então é uma grande luta, assim. Porque além, tu tem que mudar uma cultura também, uma cultura talvez machista que está nas próprias mulheres. Exatamente. Esse é um ponto que eu bato muito, assim, né? Porque somos nós mulheres que educamos os nossos filhos. E aí, quando eu vejo lá na saúde acontecer isso, de recebo uma família, e aí a mãe vai e me diz, a fulaninha ajuda em casa, a fulaninha que tem tal idade, limpa, organiza, e aí eu olho e tem lá um gurizinho de 8, de 9, tá, e o fulaninho o que faz? Ele arruma a cama dele. Quando arruma, né? Ele arruma a cama dele. Cara, eu fico pensando assim, primeiro, que tipo de pessoa que a gente tá... Que tipo de ser humano a gente tá formando, né? Porque se 4 moram dentro de uma casa, para mim, no mínimo, 4 são responsáveis por essa casa. E aí, olha o que essa mulher tá... claro que talvez ela não se dê conta disso, mas ela tá ajudando a perpetuar um machismo, né? Ela tá contribuindo negativamente, assim, até para a filha dela, que pode ter um relacionamento, né, com um cara que vai olhar para ela e vai dizer, não, mas isso é coisa de mulher, né? Ué, cheguei em casa, tu não lavou a louça, tu não fez comida? E a saúde mental. Eu vi um vídeo muito interessante, acho que foi semana passada, até compartilhei com alguns dos meus contatos, de uma mulher que ela dizia assim, o que mata as mulheres é a carga mental das mulheres, né? Porque se tu parar para pensar, e aí ela dizia assim, claro que ela dizia, eu tenho a sorte que eu tenho um companheiro que me ajuda a pensar que divide com ela essa carga mental, porque para ir no mercado e fazer as compras, tu precisa que alguém abra os armários e veja o que está faltando, né? Para levar os filhos na escola, tu precisa pesquisar qual é a van que... enfim, quais são os horários, quem é que vai ficar antes, quem fica depois. E então, assim, hoje a saúde mental das mulheres, ela está cada vez mais difícil, assim, né? É muita sobrecarga para nós mulheres. Isso dá papo para várias entrevistas, hein? Vamos ter que fazer a parte 2 dessa entrevista. Thaís, eu quero te agradecer muito pela entrevista e eu quero que tu diga para nós quais são os projetos, planos agora para os próximos meses do Conselho, se existe alguma atividade programada e os teus planos pessoais também, alguma pós, alguma formação a mais aí nesse currículo. Do Conselho, então... a gente está trabalhando com as legisladoras para a gente conseguir a questão do abrigo, né? Tem algumas casas, assim, em outras cidades que a gente pode vir a formar parceria, só que tem casas que estão sendo construídas ainda, então, mas elas estão buscando isso também. Agora, em setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Nós pretendemos fazer uma live para falar sobre saúde mental das mulheres, principalmente a questão da violência, e pretendemos levar para as escolas, isso enquanto rede e Conselho da Mulher. Em outubro ou novembro nós queremos fazer essa formação aí, essa discussão com o pessoal da saúde.
e talvez com o pessoal da educação também. Enfim, planos a gente tem muitos. Assim, tem muitos que bom. planos. E avisa nós, né, pra gente divulgar aqui na TV, pode mandar. Não, com certeza. E pessoais, na verdade eu fiz uma promessa pro meu companheiro, que agora, primeiro, eu vou terminar tudo que eu comecei, né? Para depois eu pensar uma outra formação, mas eu já tenho... Enfim, já tá pensando, não para nunca. A gente não para, né? Porque o desafio da clínica, assim, a psicologia, quando a gente se forma, a gente acha que ela vai te dar uma visão totalitária, e aí depois tu vai vendo que ela é que nem uma especialidade médica, né? Transtorno de ansiedade, tu trata assim, aí transtorno depressivo, tu trata de outro jeito, e aí cada linha tem a sua contribuição, né? Então eu ainda quero passear em outras linhas aí, né? Certo. Mas para eu continuar tendo uma abordagem mais integrativa na clínica. E o que tu deixa de mensagem para as mulheres que estão assistindo essa entrevista e que estão passando por algum momento difícil e que talvez pensam em procurar ajuda? O que tu aconselha? Primeiro que se juntem na rede. Acho que a rede, ela é um espaço, assim, muito interessante de atuação, onde tu vai aprender coisas também. Talvez tu vai identificar coisas no teu relacionamento que é uma violência que tu pode mudar, né? Tu pode conversar, porque às vezes é uma questão de ajuste. Enfim, nós psicólogas, a gente sempre defende que todo mundo deveria se tratar, né? Porque primeiro tu tem que se conhecer, tu tem que saber das tuas falhas, assim, e é um dos 3 pilares do bom profissional, né? É a terapia, é a especialização e a supervisão. Então, para as mulheres, muito assim, isso de participar de algum movimento que vai ensinar elas, que vai mostrar o que é e o que não é violência. Porque essa questão de tudo que eu vivo, quando eu compartilho, faz muito mais sentido para mim e para outra pessoa, né? Então é isso, é um convite para participar da rede, é um convite para difundir informação, é um convite para conhecer, né, mais e contribuir com o mundo para que ele melhore.